Um milionário descobriu um olho roxo na faxineira e o que ele fez foi incrivelmente transformador. A tempestade caía forte em São Paulo, transformando a cidade em um mar de água e caos. Carlos, um milionário de 35 anos, sentia que aquela chuva reflete em seu interior, trazendo à tona a pressão que a vida de negócios impunha sobre ele. Ao descer do carro luxuoso em frente ao seu prédio, seus olhos se cruzaram com os de Maria, uma faxineira cuja força estava disfarçada sob a fragilidade. O hematoma em seu rosto era como um grito mudo, uma história de dor que Carlos não conseguia ignorar. A expressão de Maria, mesmo com um olhar marcado pela violência, carregava um sorriso sincero, simples, mas tão carregado de esperança que o deixou perplexo. "Mãe, se a senhora não for, eu vou." A voz de Maria ecoava dentro de seu peito. A necessidade de proteção para seus filhos pulsava em cada palavra que saía daquela mulher. Carlos não pensou duas vezes e a convidou para entrar. O que começou como um gesto de compaixão rapidamente se transformou em uma conexão profunda. Ao oferecer-lhe um lugar quente, ele percebeu que a fragilidade de Maria escondia uma força impressionante. Cada conversa era como abrir uma janela numa sala escura, iluminando verdades sobre desigualdade e injustiça que Carlos nunca tinha notado como deveriam. Maria falava sobre suas lutas, as marcas de relacionamento abusivo, a dificuldade de alimentar os filhos e a constante guerra para manter a dignidade. Cada história era um golpe no coração de Carlos, que, cercado por uma vida de luxo, nunca tinha sentido o peso do que significava lutar por um futuro. Ela descrevia com emoção a dor e o amor que carregava, e Carlos sentia sua visão da vida se transformar. Era como se as paredes do seu mundo de aço e vidro estivessem desmoronando, revelando uma realidade que ele sempre ignorou. O coração de Carlos disparava, e ele se via cada vez mais próximo daquela mulher que, apesar de tudo, brilhava com uma luz única. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O impacto da amizade dele gerava olhares desconfiados e comentários maldosos entre seus colegas de elite, que não aceitavam que um homem de sucesso se misturasse com gente assim. Cada risada nervosa e cada sarcasmo desafiava voltar para sua bolha segura. Mas Carlos começou a perceber que o que realmente importava não eram os aplausos, mas as vidas que ele poderia impactar. A bondade de Maria era contagiante, revelando um mundo que o fazia questionar suas escolhas, levando-o a um dilema: seguir seu caminho tradicional ou se levantar e lutar ao lado daquela mulher que tanto admirava. Com a pressão aumentando e decisões que poderiam mudar as vidas de ambos o perseguindo, Carlos decidiu criar uma campanha de visibilidade para mulheres como Maria. Quando olhou em seus olhos, cheios de esperança, soube que a verdadeira luta estava apenas começando, não só contra a injustiça social, mas contra cada julgamento de sua própria classe. Estava prestes a dar o passo mais audacioso de sua vida, não só por Maria, mas por si mesmo. O que ele faria a seguir poderia redefinir tudo. Carlos sentou-se à mesa, cercado por papéis, gráficos e anotações que tentavam organizar suas novas ideias. Aquela atmosfera, antes familiar e reconfortante, parecia agora sufocante. Ele tinha a urgência de um homem em transformação, decidido a romper com as amarras do passado. A imagem de Maria, sua força silenciosa, não saía de sua mente. Cada palavra que ela pronuncia ecoava, como um mantra que o convocava a agir. Ele decidiu que não queria apenas ser um espectador, queria ser parte da mudança. "Vou fazer a diferença", murmurou para si mesmo, batendo os dedos na mesa, como se estivesse buscando forças ali, naquela madeira polida. Um evento beneficente, uma campanha para dar voz às mulheres que enfrentavam abusos e desigualdades. No fundo, Carlos sentia que esse propósito seria mais do que um projeto, seria sua redenção, o primeiro passo para deixar de ser um homem solitário e se tornar um aliado. Ele começou a planejar como poderia unir seus contatos, sua influência e seu capital para apoiar Maria e outras mulheres como ela.
A ideia de criar uma plataforma onde histórias pudessem ser contadas tomou forma. Carlos queria oferecer a essas vozes uma oportunidade de serem ouvidas, de recolher apoio e despertar empatia em pessoas que, como ele, estavam dentro da bolha de privilégio. Assim que Maria entrou em sua vida, tudo mudará. Ele viu, em seus olhos, uma força que o desafiava a ser alguém melhor. Mas à medida que o projeto crescia, as sombras surgiam. Entre os amigos e colegas mais próximos, a reação foi instantânea e furiosa. Você está se esmigalhando, Carlos. Não faz sentido ajudar quem não merece. Dizia um dos seus velhos amigos, uma expressão de repulsa em seu rosto. As palavras vieram como facadas, mas Carlos se manteve firme, enfrentando cada crítica. A pressão aumentava, e ele sentia a solidão se aproximar, mas não queria recuar. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, ele decidiu mandar uma mensagem para Maria. Queria compartilhar sua ideia e conhecer suas experiências mais profundamente. Sabia que ela poderia contribuir com insights valiosos. Com o coração pulsando, digitou a mensagem e apertou enviar. A resposta veio rapidamente. Maria estava animada, e seus dedos dançaram entre as letras, suas palavras tão cheias de paixão e esperança que quase transbordavam da tela. Eles marcaram um encontro. Carlos mal conseguia conter a ansiedade de ouvir mais sobre a vida dela e como poderiam unir forças. Quando a manhã chegou, e o sol parecia brilhar mais do que o habitual, Carlos se arrumou com cuidado, um misto de nervosismo e expectativa o consumindo. Ele queria que aquele encontro deixasse uma marca. E quem diria? O que ele não sabia era que nele também se iniciava um processo de cura, de redescoberta e transformação. Ao chegar ao café, viu Maria, a luz refletindo em seu rosto, e aquelas marcas de luta se tornaram um símbolo de resistência. Os dois se sentaram e, enquanto a conversa fluía, um laço se formava entre eles. Era o início de uma parceria, mas, ao mesmo tempo, o surgimento de novas perguntas que revelariam camadas mais profundas em sua jornada. Isto é apenas o começo, pensou Carlos, enquanto compartilhavam ideias, planos e sonhos. Ele sentia que estava finalmente se permitindo ser mais do que um homem rico, estava se tornando alguém que poderia mudar o mundo ao seu redor. Mas com essa nova esperança, uma sombra antiga ressurgia. Os inimigos que Carlos fez em seu mundo de elite não estavam prontos para deixar isso passar. Uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer, colocando em risco tudo que ele havia construído. Carlos mal conseguia dormir naquela noite. Os olhos fechados se recusavam a encontrar descanso enquanto seus pensamentos giravam como uma tempestade em sua mente. Ele sabia que estava numa encruzilhada. O que havia começado como uma ideia iluminadora agora se tornava um campo de batalha emocional. A cada crítica, a cada olhar de reprovação, ele sentia o peso das conversas com Maria, o peso não apenas das palavras dela, mas também da responsabilidade que tinha assumido. Quando o sol se ergueu no horizonte, enfraquecendo a escuridão da noite, Carlos decidiu que precisava agir. Era hora de transformar suas ideias em algo tangível. Após refletir, ele pegou seu celular e começou a listar possíveis parceiros e patrocinadores. O evento beneficente deveria ser um marco, um divisor de águas. Ele queria que as vozes silenciadas ecoassem, que as histórias que precisavam ser contadas finalmente fossem ouvidas. Mais tarde, ao chegar no escritório, Carlos sentiu a atmosfera gelada que o cercava. Mensagens e e-mails ocupavam sua tela, mas sua mente estava distante. Ele estava concentrado apenas no que realmente importava, Maria e sua luta pela dignidade. Insistiu para que todos os seus colaboradores se reunissem e organizou uma apresentação. Queria que a visão que tinha em mente fosse compartilhada. Esse projeto precisa ser diferente, começou, tomando cuidado de olhar nos olhos de cada um. Não é apenas sobre arrecadar dinheiro. É sobre dar uma chance para as mulheres contarem suas histórias e se unirem. Vamos conectar pessoas, trazer parceiros que acreditam na mudança. Sua voz ressoou na sala, e ele sentiu um impulso de encorajamento, como se algo maior estivesse começando a tomar forma. Porém, à medida que falava, os sorrisos e acenos de cabeça se transformaram em murmúrios de discórdia. Um de seus sócios, com braços cruzados e sobrancelhas franzidas, fez uma pergunta que cortou o ar. Você realmente acha que essas mulheres estão interessadas em suas boas intenções?
O que você vai ganhar com isso? As palavras foram como balas disparadas, atingindo o coração de Carlos com precisão. Ele hesitou uma fração de segundos que pareceram uma eternidade, enquanto a sala o observava. Não estou aqui para ganhar nada, respondeu, finalmente, um pouco mais próximo. Estou aqui porque acredito que todos merecem uma chance. Eu não posso mais ignorar o que acontece ao meu redor. Ao sair da reunião, um sentimento de derrota começava a tomar conta de Carlos. Ele tinha certeza de sua missão, mas o ceticismo das pessoas ao seu redor pesava em seu peito. Havia dias em que ele queria desistir, onde as pressões da elite puxavam para trás e a ideia de ajudar parecia utópica demais. Mas Maria, Maria. Lembrando-se do brilho nos olhos dela, da força silenciosa que ela exalava, Carlos sentiu uma onda de coragem. Ele não poderia deixar que as vozes do passado desviassem de seu caminho. Naquela noite, envolto por pensamentos cruzados, decidiu que precisava ir mais fundo. Ele queria entender como realmente poderia ajudar. Como poderia fazer a diferença na vida das mulheres que lutavam diariamente, assim como Maria. O impulso era forte e a motivação crescia. Ele decidiu que iria até as ruas, que iria ouvir as histórias de todas as mulheres que quisessem falar. Assim, em uma manhã amena, com o coração na mão e um gravador antigo, Carlos saiu à procura de respostas. O que ele descobriu, no entanto, mudaria não só sua perspectiva, mas também para todos ao seu redor. Um caminho cheio de revelações estava prestes a se abrir diante dele. Mas no fundo de sua mente, um pensamento dominante persistia. Estaria ele pronto para o que encontraria? Carlos caminhava pelas ruas da cidade, o cheiro de café fresco flutuando no ar misturava-se ao som do trânsito. Ele sabia que cada esquina, cada praça, poderia ser o início de uma nova conversa, de uma nova história. Com o gravador em mãos, sentia-se como um repórter em busca não de uma notícia, mas de vidas, de realidades que tanto esperavam para serem reconhecidas. A primeira mulher a quem se aproximou estava sentada num banco de praça, uma faxineira de semblante triste, mas com um olhar que revelava uma força latente. Márcia se chamava. Estava ali, fazendo um intervalo antes de voltar para o trabalho, e Carlos viu na expressão dela um convite silencioso para entrar em sua história. Oi, você pode me contar um pouco sobre a sua vida? Ele iniciou, tímido, mas determinado. As palavras saíram de sua boca com um sopro incerto. A mulher olhou para ele, hesitante, mas logo a tensão se dissolveu e ela começou a falar. Contou sobre as dificuldades que enfrentava, o quanto precisava batalhar para sustentar seus filhos, o desprezo que sentia de algumas pessoas por estar em uma posição inferior. As pessoas olham, mas não veem. Elas não entendem a luta, disse Márcia, com a voz trêmula. Carlos anotava cada palavra, o seu coração apertando a cada revelação. Ele percebeu que aquela não era apenas a história de uma mulher qualquer, mas um espelho de tantas outras que passavam despercebidas, um retrato de dor e resistência numa sociedade que frequentemente ignorava o que não queria ver. Enquanto ouvia, ele sentiu um impulso. Precisava fazer que a voz de Márcia ressoasse mais longe. A ideia do evento ganhava corpo e importância. E se eu fizesse um espaço para que mais mulheres como você contassem suas histórias? Um lugar onde as pessoas pudessem ouvir o que você tem a dizer? Perguntou, ansioso. A reação de Márcia foi mista, surpresa e desconfiança. Você acha que isso vai fazer diferença? No final do dia, somos só faxineiras, retrucou, os olhos cheios de incerteza. Não, você não é só uma faxineira. Você é muito mais que isso. Você é uma guerreira. Cada uma de nós tem uma voz e uma história que vale a pena ser ouvida, Carlos insistiu, quebrando a barreira que se interpunha entre eles. Além do que estava sendo dito, ele pôde sentir uma mudança no ambiente. Uma pequena multidão começou a se formar ao redor, curiosos com a conversa. Olhares de interesse se encontraram e Carlos sugou aquela energia. Poderia haver esperança de que mais pessoas estivessem dispostas a ouvir e se importar. Após essa conversa, ele se despediu de Márcia, prometendo voltar. O coração pulsava forte. Ele havia dado um pequeno passo, mas era o primeiro. Naquela tarde, a cidade parecia mais viva, cheia de histórias pulsantes, prontas para serem contadas. Mas à medida que o sol começava a se pôr, uma inquietação se instalou.
Como poderia dar voz a todas aquelas mulheres? Como garantir que sua mensagem não fosse perdida em meio aos ruídos e vozes mesquinhas que ainda o cercavam no escritório? Carlos fez uma pausa, respirou fundo e olhou ao redor, percebendo que dali em diante sua jornada seria repleta de desafios. O caminho estava longe de ser fácil, e a dúvida o impressionava como um raio. No fundo de sua mente, uma única pergunta ecoava: seria ele capaz de transformar a dor em transformação, e os olhares de desdém em aplausos de reconhecimento? Decidido a não esmorecer, ele se lembrou de Maria, de sua força. Carlos sentiu que estava apenas começando. A próxima história que ouviria poderia mudar tudo novamente, ou até mesmo sua própria vida. Carlos acordou antes do sol, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não poderia mais ignorar a urgência de sua missão. O evento que queria criar agora tomava forma em sua mente como um quebra-cabeça cujas peças lentamente se encaixavam. Ele precisava fazer mais que ouvir, precisava lutar por cada história que o cercava, por cada vida invisível que, assim como a de Márcia, clamava por reconhecimento. O café amargo descia queimando, mas era um gosto que o estimulava. Ele revisou suas anotações, repletas de palavras e sonhos desenhados à mão. A ideia de reunir mulheres que, como Márcia, estavam dispostas a compartilhar suas narrativas, parecia audaciosa, quase impossível. Mas a dúvida havia se dissipado. Carlos percebeu que aquilo era o que ele queria, mas também um direcionamento que suas próprias experiências não poderiam lhe censurar. Ele decidiu que uma nova aproximação começaria por um antigo conhecido. João, um amigo de infância, tinha um espaço no centro, uma antiga galeria de arte que não estava sendo utilizada. Carlos pegou o telefone e, mesmo com o coração apertado, ligou. Ei, João, sou eu. Precisamos conversar. A voz do amigo o acolheu com familiaridade, mas Carlos não perdeu tempo. Explicou seu projeto e como aquilo poderia não apenas dar voz, mas mudar vidas. O silêncio na outra linha parecia denso, mas calculado. João era um artista bem-sucedido e, por isso, a recusa poderia ser fria. Carlos, isso é incrível. Você tem certeza de que está pronto para isso? João perguntou, quebrando a tensão. Mais do que pronto. Eu quero fazer a diferença. O mundo precisa ouvir essas histórias. Sem mais delongas, João concordou em emprestar o espaço. Quando a ligação terminou, Carlos sentiu um peso sair de seus ombros. Olhou pela janela, a cidade ainda mergulhada em sombras, mas sabia que um novo dia estava se formando também em seu coração. Nos dias que se seguiram, sua agenda virou uma maratona. Carlos foi a praças, mercadinhos e até escolas, onde abordou diferentes mulheres, uma a uma, para convidá-las a participar desse evento. Cada conversa era uma lição de vida. Entre as histórias de superação, encontrou mulheres como Ana, que lutava contra a violência doméstica, e Luana, uma artista em começo de carreira que se via sufocada pela falta de oportunidades. Cada relato se somava a uma verdade universal: a força das mulheres. O dia do evento se aproximava e, à medida que tentava juntar tudo, Carlos começou a sentir a pressão. Seria ele capaz de reunir todas essas vozes em um só lugar? As noites se tornaram longas, ele organizava papéis, planejava como divulgar o evento nas redes sociais e, principalmente, como acolher cada história. Já não era apenas um desejo, era uma necessidade vital. No entanto, entre risadas e sorrisos, uma sombra inesperada surgiu. Durante uma das entrevistas, Maria, uma jovem mãe, confidenciou que havia sido agredida por um cliente enquanto trabalhava em uma lanchonete. O olhar dela, uma mistura de raiva e dor, não saía da mente de Carlos. Nessa hora, ele sentiu como as féretros sociais precisam ser abertos e as verdades precisam ser ditas. O dia do evento chegou, e a expectativa pairava no ar. Mulheres começaram a entrar, uma a uma, carregando seus anseios e esperanças. Carlos sentiu um misto de alegria e ansiedade. O espaço, agora cheio, parecia ressoar com a energia delas. Então, ao ler as primeiras palavras que Márcia iria compartilhar, um grito ecoou na plateia. O estômago de Carlos revirou. Era o mesmo gesto de reconhecimento que esperava. Mas ao olhar para o canto da sala, um homem de terno estava prestes a levantar, e um silêncio constrangedor tomou conta. Quem é ele?
A pergunta brotou na mente de todos. Carlos sabia que mais do que escutar, as revelações que seguiam seriam essenciais. E quando o homem se dirigiu à frente, uma nova tensão tomou conta da sala. O homem de terno avançou lentamente, o olhar fixo em Márcia, que estava prestes a contar sua história. O murmúrio na sala se intensificou, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Carlos sentiu o coração acelerar. Quem era aquele homem, e qual sua relação com aquela situação tão delicada? Desculpe interromper, sua voz era firme, mas havia algo que parecia vulnerável por trás daquela postura imponente. Eu sou o Ricardo, sou o dono do restaurante onde Márcia trabalha. As palavras dele pesaram na sala, e os rostos se tornaram mais tensos. Como responsável por aquele ambiente, ele também era parte da história de vida de Márcia e ali estava, prestes a confrontar a dor que ela havia escondido por tanto tempo. Carlos observou cada reação. Márcia estava em choque. Ao olhar para ela, viu que um momento de confrontação estava se desenhando. As lágrimas que antes estavam contidas em seus olhos agora reluziram com uma nova intensidade. A coragem daquele momento parecia criar um fio invisível conectando todas as mulheres na sala. Elas não eram apenas espectadores, eram parte de uma coletividade que lutava por um reconhecimento maior. Eu não sabia o que havia acontecido até agora, Ricardo continuou, um tom diferente em sua voz. Quando soube que uma de minhas funcionárias havia sido agredida, fui tomado pela vergonha. Eu prometi que nunca mais isso aconteceria de novo no meu restaurante, mas as minhas ações não refletiram isso. Carlos sentiu um misto de esperança e ceticismo. Iria Ricardo realmente mudar algo, ou era apenas mais um discurso vazio? Ele percebeu que era hora de escutar de verdade, de acolher cada voz presente ali sem pressa de julgamentos. Hoje, estou aqui para fazer um compromisso público, Ricardo declarou, com a voz mais firme agora. A partir de amanhã, vou promover treinamentos para todos os meus funcionários sobre respeito e empoderamento. Vamos criar um ambiente onde todas as mulheres se sintam seguras. O silêncio ficou pesado de expectativa. Carlos podia sentir os olhares variados, alguns céticos, outros cheios de esperança. Márcia finalmente quebrou o silêncio. Ricardo, você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? Tantas vezes escutamos promessas que nunca se cumprem, disse, a voz embargada, mas firme. Sua coragem provocava mudanças na sala. Ela liberava uma energia que fazia todos se questionarem. Como agir? Carlos exultava com aquela troca. Esse é o início, Márcia. O que você está fazendo ao expor sua dor é vencer o ciclo de silêncio. Seu grito é um grito de liberdade. As palavras pegaram de surpresa Ricardo, mas também tocaram o coração dos espectadores. Para alguns, estava começando a surgir uma nova perspectiva. A plateia estava fascinada e perplexa. Ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. O evento, que deveria ser um simples espaço para vozes femininas, estava se transformando em um ponto de inflexão. Carlos sentiu um chamado profundo em seu peito. Ele não estava ali somente como organizador, ele era agora parte de um movimento muito maior. E, nesse momento de tensão, na fronteira entre mudanças e promessas, um novo personagem apareceu na porta da galeria, e seu olhar desnudava uma história ainda mais intrigante. Um novo suspiro coletivo ecoou, enquanto as vidas de todos ali pareciam prestes a se entrelaçar de uma forma surpreendente. Quem seria essa nova figura, e o que ela traria à discussão que já fervilhava no ar? O novo personagem entrou com a presença de quem tem algo urgente a compartilhar. Era uma mulher, seus cabelos bagunçados e uma expressão determinada no rosto transmitiam que ela não estava ali para brincar. Vestia uma blusa simples manchada de produto de limpeza e uma calça que parecia ter visto dias melhores, mas seu olhar era forte, como se carregasse na alma histórias que poucos se atreveriam a ouvir. O murmúrio na sala aumentou outra vez enquanto as cabeças se viravam para a nova figura. Carlos sentiu a energia palpável no ar. Quem é essa? Perguntou-se. Márcia também a observava, um misto de curiosidade e ansiedade estampado em seu rosto. A expectativa era tanta que quase era possível ouvir o coração de todos batendo em sincronia. Meu nome é Lúcia, ela começou, a voz firme e decidida, mas com um leve tremor que denunciava a vulnerabilidade.
Eu trabalho no prédio ao lado, fazendo limpeza. Ouvi sobre essa reunião e não pude deixar de vir. Carlos trocou olhares com Márcia. Era um momento catártico e, ao mesmo tempo, tenso. Lúcia continuou: minha irmã foi agredida e deixou um filho pequeno. Eu quero que vocês saibam que a dor dela não é só dela. Esta dor é coletiva. As palavras de Lúcia ecoaram e criaram uma onda de identificação entre os presentes. Cada mulher da sala podia sentir a luta, a resistência que pesava sobre seus ombros. Ricardo, em um gesto de empatia, perguntou: o que podemos fazer para ajudar? Precisamos sair da teoria e ir para a prática, Lúcia exclamou, gesticulando com as mãos. Não adianta promessas se ninguém agir. Precisamos de apoio real, de proteção para as mulheres que passam por isso. E, mais importante, precisamos de homens que se levantem com a gente. O olhar de Lúcia era forte e penetrante, e a sala parecia absorver sua determinação. Era como se, a cada palavra, ela estivesse quebrando correntes invisíveis que muitas mulheres carregavam há anos. Carlos percebeu que um novo capítulo se desenhava ali. Ele estava certo de que a presença de Lúcia era um sinal de que aquelas promessas poderiam se tornar algo palpável. Vamos fazer desse espaço um lugar onde a luta é contínua. Não é só sobre agora, mas sobre o que vamos construir adiante. É hora de nos unirmos. Ele proclamou, sua voz crescendo em emoção. Naquele momento, os sentimentos de força e solidariedade injetavam energia na sala. Enquanto todos se deixavam levar pela nova onda de comprometimento, uma mulher na frente se levantou e questionou: e se as promessas falharem de novo? O que fazemos então? Carlos olhou para ela, o coração apertado. Essa era uma pergunta válida. Ele sabia que não haveria respostas fáceis, mas existia uma chama de esperança brilhando nas entrelinhas da dúvida. Ricardo interrompeu, seu rosto agora refletindo a seriedade da pergunta: se falharmos, nós vamos aprender e voltar, mais fortes. Essa é a nossa responsabilidade. Márcia se levantou, com uma nova determinação. Sim, precisamos de um espaço seguro, onde possamos buscar ajuda e apoio. Não é só sobre evitar o silêncio, é sobre criar conexões. Podemos fazer isso juntas. O clima mudava lentamente, um desejo ardente de transformação começava a pulsar no ar. E enquanto a discussão fervilhava, Lúcia olhou pela sala e apontou para a porta por onde entrou. Estou aqui para afirmar esse compromisso também. Minha voz será uma parte da sua. E naquele instante, todos sentiram que algo profundo estava prestes a se transformar. A porta se abriu novamente, e uma figura familiar apareceu, um dos clientes frequentes do restaurante de Ricardo. Ele olhou para a sala e, ao perceber a intensidade do momento, não hesitou em se juntar ao grupo. O que posso fazer? Ele perguntou. E naquele eco de pergunta, a sala inteira ficou em suspense, consciente de que a batalha tinha apenas começado. Qual seria o papel dele nessa nova jornada? As expectativas agora se renovavam, mais alta e mais forte do que nunca. Carlos respirou fundo, sentindo a tensão se espalhar pela sala como se fosse uma nuvem carregada. A figura do cliente, identificado como Alain, parecia um símbolo tanto de apoio quanto de incerteza. Todos os olhares se voltaram para ele, a expectativa pulsando como um tambor. Alain, um homem de aparência volúvel, usava um terno alinhado que contrastava com a atmosfera informal do resto do grupo. Seus olhos, no entanto, carregavam um brilho diferente, um que sugeria que ele entendia mais sobre a dor coletiva do que sua aparência inicial poderia deixar transparecer. Eu sou empresário, mas não é isso que importa agora. O que realmente importa é que eu sou pai de 2 meninas. E eu não quero que elas enfrentem o que muitas de vocês já enfrentaram. Suas palavras ressoaram com sinceridade. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Márcia e outras mulheres começaram a murmurar, trocando olhares que expressavam tanto ceticismo quanto esperança. Alain deu um passo à frente, como se quisesse preencher o espaço que sua declaração havia deixado. É hora de falar sobre como podemos fazer a diferença de verdade. Não só dando dinheiro ou apoio, mas criando um sistema que funcione. Defina sistema, Lúcia disparou, e todos na sala sentiam a gravidade de suas palavras. Alain hesitou, buscando as palavras.
Um espaço onde as mulheres possam se sentir seguras. Uma rede que inclua mentores, apoio psicológico e, acima de tudo, um ambiente onde elas possam aprender a se defender e se empoderar. Não queremos apenas mitigar os danos, queremos prevenir. Carlos acenou com a cabeça, começando a sentir um pouco de esperança renascendo em meio à escuridão. E como podemos fazer isso acontecer? Ele perguntou, sua voz firme. No meu trabalho, conheço pessoas que estão dispostas a ajudar. Posso reunir profissionais que acreditam nesta causa. Podemos organizar eventos, campanhas e treinamento, Alan respondeu, a cada palavra se sentindo mais seguro. Mas, sinceramente, isso não vai funcionar sem o engajamento de vocês. A sala silenciou, um peso de reflexão instalada. O que Alan estava propondo ia além de simples ações, era um convite à construção de uma comunidade. Vários rostos começaram a se iluminar lentamente, enquanto a ideia começava a tomar forma. Márcia, sempre atuante, levantou-se novamente. Por que não formamos uma comissão agora? Alguém que faça as conexões necessárias, que comece a estruturar as ideias. E quem será o elo entre nós, as mulheres que precisam de apoio e esses profissionais que podem ajudar? Precisamos de uma linha direta entre a necessidade e a resposta. Lúcia concordou com um aceno. Estamos aqui por nossas histórias, essa é uma luta constante. Mas juntos, podemos ir além. Juntos, podemos criar um lugar seguro. O clima da sala estava mudando. As vozes, antes hesitantes, agora ecoavam em um coro de ideias preenchidas de coragem. Carlos sentia aquela energia transbordando, e a esperança crescia como uma flor no meio de uma rachadura. De repente, Alan levantou a mão novamente. Mas precisamos de um nome para isso. Como vamos chamar o que estamos criando? Um movimento? Uma voz? A salinha se encheu de murmúrios enquanto todos começavam a pensar. As ideias se afunilavam, prenunciando um novo capítulo da história deles. Que tal algo que una todas nós? A mulher que havia falado anteriormente, a que questionou se as promessas falhariam novamente, sugeriu hesitante. Carlos sentiu o seu coração acelerar. O que poderia surgir desse momento? E se eles dessem um nome que ressoasse com a luta de tantas vidas? O que isso significaria para elas? Enquanto ideias fervilhavam, a luz da verdade iluminava aquelas almas cansadas. A energia da sala estava prestes a explodir, mas uma dúvida ainda pairava. O que aconteceria se tudo o que estivessem construindo não aguentasse a pressão do mundo lá fora? E nesse turbilhão de ideias e emoções, o que poderia ser feito para garantir que suas vozes não se apagassem no caminho? Era ali que, através da força coletiva, eles encontrariam uma nova maneira de lutar. Mas a pergunta permanecia, provocativa: estariam realmente prontos para os desafios que viriam a seguir? A sala pulsava com uma energia renovada, como se uma onda de vitalidade tivesse tomado conta de cada canto. Os rostos, antes marcados por dúvidas e inseguranças, agora brilhavam com determinação. Alan, percebendo o clima elevado, lançou um olhar de encorajamento. Vamos tirar essa ideia do papel, mas precisamos de ações concretas. Precisamos de um nome que capture a essência do que estamos criando aqui. Carlos olhou ao redor. Ele via as mulheres se inspirando mutuamente, os olhos de cada uma refletindo uma chama acesa. E se chamássemos de União da Esperança? Ele sugeriu, sua voz ecoando um misto de criatividade e anseio. Não tem muita força, não acham? Respondeu Márcia, movendo-se para o centro da sala. Precisamos de algo que ressoe com todas nós, algo que simbolize nossa luta e força. Que tal Vozes da Coragem? Lúcia bateu palmas, sua empolgação enraizada na história coletiva que estavam criando. Isso! Nós somos vozes, precisamos ser ouvidas. E essa coragem vem de todas nós, de nossas histórias. Os murmúrios aumentaram, as ideias fervilhavam, e uma energia contagiante percorreu o grupo. Cada mulher começou a contribuir, colocando suas experiências e sonhos na balança, tecendo uma rede de conexão que pulsava na sala. Carlos percebia que aquela nomenclatura, seja qual fosse, representava mais do que um simples título, era uma afirmação de poder,
um símbolo de resistência. Após várias sugestões, uma jovem que mal tinha falado durante a reunião levantou-se timidamente. E se chamássemos Renascença Feminina? Representa um novo começo, uma revolução. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala enquanto todos ponderavam a ideia. É forte, muito forte, disse Alan, visivelmente emocionado. Renascença evoca transformação, e todas nós estamos aqui buscando por isso. Agora, a sala ressoava com aplausos e gritos de incentivo, as vozes se uniam em celebração. Quando a conversa esfriou um pouco, a realidade voltou, trazendo consigo desafios à frente. Carlos sentiu o peso da responsabilidade que se acumulava. Esta não será uma jornada fácil. Precisamos discutir o que virá agora. Como vamos estruturar isso? Como traçar um plano? A atmosfera mudou de festa para foco. Todos sabiam que ter um nome era um início, mas o caminho à frente era incerto e repleto de obstáculos. Carlos começou a contar sobre como haviam funcionado outros projetos, a necessidade de uma estrutura sólida, a importância de respeitar os prazos e assegurar que as vozes não se perdessem pelo caminho. Vamos montar comissões para cada parte do projeto, sugeriu Lúcia, cheia de coragem. Um grupo vai trabalhar no apoio psicológico, outro na criação de eventos, e assim por diante. Precisamos dividir as tarefas para que ninguém se sinta sozinho nessa luta. Os planos começaram a tomar forma. Cada mulher se ofereceu para um papel, as habilidades de cada uma iluminando possibilidades. Era impressionante como a dor que inicialmente as unira agora gerava um senso de comunidade e propósito. Com energia renovada, Alan se dirigiu a todos. Vamos dar o primeiro passo juntos. Meu escritório pode ajudar com a divulgação do nosso movimento, e já conheço espaços onde podemos organizar as primeiras reuniões. Carlos sorriu, sua esperança agora vibrante. O futuro estava se desenhando na frente deles, mas mesmo assim, uma reviravolta podia estar a caminho. No fundo da sala, a mulher que havia feito a primeira pergunta se levantou novamente, desta vez com uma expressão de seriedade. E se nossos opositores começarem a nos atacar? E se as vozes que queremos tornar mais fortes começarem a se calar com ameaças? O que faremos então? O tempo parou por um instante. A dúvida pairava no ar como um espectro silencioso. Estariam prontos para o que estava por vir? O que aconteceria se a luta por suas vozes se tornasse ainda mais intensa? A verdade era que a batalha estava apenas começando e ali estavam todos, numa aliança extraordinária, dispostos a enfrentar o desconhecido. O evento Renascença Feminina havia chegado ao ápice. O espaço exalava uma energia contagiante, mas também uma tensão palpável. Estavam todos prontos para enfrentar o mundo e suas injustiças. Carlos observava cada rosto iluminado pela determinação. Elas estavam unidas por um só propósito, dar voz a quem havia sido silenciado. Enquanto uma fila de testemunhos se formava, Carlos pôde perceber a transformação no ambiente. As histórias que estavam sendo compartilhadas eram repletas de dor, mas também de resiliência. Cada relato, um eco de superação, atraía olhares e ouvidos atentos. Ele se sentia parte de algo grandioso, algo que transcendeu o que ele imaginara no início. Entristecido, mas empoderado, Márcia ficou de pé e, com a voz trêmula, começou a falar. Relatou sua trajetória, desde as dificuldades no trabalho até os momentos mais obscuros que enfrentará em sua vida pessoal. Carlos nunca havia ouvido uma história tão sincera. As lágrimas de algumas mulheres, e até mesmo de alguns homens na audiência, já não eram mais de tristeza, mas de identificação e empatia. Eu não estou aqui só por mim, começou Márcia, estou aqui por todas nós. Nós somos mais do que nossas lutas, somos nossas histórias, nossas vozes. O aplauso que se seguiu ecoou pelas paredes do espaço e fez até o chão vibrar. No meio de seus discursos, um homem conhecido da elite de São Paulo adentrou o salão. Era Pedro, um investidor influente e amigo de Carlos. A respiração dele era evidente enquanto olhava com desconfiança para a cena em frente. Ele havia ouvido rumores sobre o evento, mas estava ali para ver com seus próprios olhos. Antes que pudesse se aproximar, Carlos decidiu ele mesmo se dirigir a ele. Pedro, venha. Sinta a energia daqui, Carlos chamou, um sorriso nervoso misturado com determinação.
Pedro hesitou, mas, seduzido pela curiosidade, aproximou-se. Enquanto o evento progredia, com cada história emocionando o público, Carlos viu Pedro mudando. Suas sobrancelhas franzidas se suavizaram e seu olhar se tornou mais gentil. Ele começou a perceber que havia algo poderoso em ouvir, e o peso de uma realidade que, até então, estava completamente deslizada por baixo do seu radar. Eu não sabia que a situação era assim, disse Pedro, olhando em volta. Não consigo acreditar que nunca tenha prestado atenção antes. A confissão socialmente carregada foi milagrosa. O peso que Carlos achava que poderia ser uma barreira estava se transformando em uma ponte. Quando as vozes começaram a ecoar na sala, um real compromisso foi sendo construído. Foi como se as paredes que separavam suas realidades começassem a desmoronar. Carlos se lembrou de Maria e como ela lhe deu o empurrão inicial. As palavras mais impactantes vieram de Lúcia, que levantou a mão e tomou a frente com um brilho de determinação nos olhos. Estamos aqui para nos unir e transformar nossas lutas em mudanças reais. Precisamos unir forças, homens e mulheres, porque esta batalha não deve ser apenas nossa, mas de todos. Todos têm responsabilidade de ajudar a criar um espaço seguro. E outra vez, o fogo da solidariedade acendeu. Frases como "nós somos um e juntos vamos mais longe" ecoaram, criando um mantra que prometia força e transformação. Uma vela acesa se tornou um símbolo, passando de mão em mão, como um pacto de união e esperança. E, enquanto novos laços eram desenhados, Carlos sentiu seu peito estufar e seu coração pulsar. Ele viu um futuro que antes parecia distante. Retreating a sua elite não era mais um sinal de fraqueza, mas a decisão mais forte que poderia tomar. Ele lembrou de seu mundo repleto de desapego e reafirmou o voto de batalha ao lado de Maria, Márcia, Lúcia e de tantas outras que haviam se unido. Assim, todos juntos, vamos criar um novo sistema que abrace a segurança e a dignidade de todas as mulheres, além de acolher homens dispostos a evoluir, proclamou Carlos, com uma convicção que sobrepujava qualquer desconfiança. E, ao fim do dia, ao encerrar com um rugido de aplausos, Carlos entendia que o caminho estava apenas começando, mas suas vozes ecoariam, abrindo espaço para a verdadeira mudança. A luta pela dignidade seria constante, mas a coragem havia se tornado uma força palpável, unindo a todos em busca de um futuro melhor. A mensagem era clara: estamos aqui para ficar e fazer diferença. E não vamos desistir. A luz do sol entrava pela janela enquanto um novo dia amanhecia. Agora, Carlos olhava para o horizonte, não sozinho, mas na companhia de todos que estavam dispostos a lutar pela mesma causa. E você, amigo? Você vai se juntar a nós nessa transformação? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vão fazer você acreditar na mudança, deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse vídeo a chegar a mais corações que precisam ouvir essas vozes. Comentar suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não esqueça de compartilhar instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de coragem e esperança. Este é o momento de mostrar seu apoio.